Bom dia, boa tarde, boa noite. Estudos com temas muito relevantes para não serem esquecidos por nenhuma geração. Por isso que eu trago aí, nos pontos salientes, informações muito importantes para cada um de nós, para o dia a dia, para a nossa nova geração. A nossa geração está totalmente ligada, focada nos YouTubes. Muitos poucos não vão para a igreja, nem vão para a escola dominical, né? Uma geração que está sem, sem a verdadeira riqueza, que é a sabedoria, né? Como foi falado no capítulo 1 do livro lá de Salmos, Provérbios. A verdadeira sabedoria. Vamos agora entrar na lição 12, tolerância entre irmãos, baseado no livro de Romanos, capítulo 14 e capítulo 15. Okay? A igreja é uma instituição heterogênea. Somos, em muitos aspectos, bem diferentes uns dos outros. Temos uma fé comum e é bem verdade, mas até mesmo a experiência de conversão é desigual em cada caso. O reconhecimento deste fato é importante para que aprendamos a viver em harmonia no espírito de tolerância, de compreensão e de auxílio mútuo. A lição de hoje nos leva a estudar um texto fascinante da Epístola aos Romanos e da primeira aos Coríntios, em que o apóstolo Paulo trata das relações do crente esclarecido, do que alcançou certa maturidade espiritual, desse crente a quem ele se refere como forte, com aquele que ainda está nos rudimentos da fé, a quem ele chama de fraco. Todo crente, mais cedo ou mais tarde, defronta-se com uma situação em que o seu exemplo ajudará ou escandalizará um irmão em Cristo. Que princípios deverão orientar as nossas decisões em tais casos? O Novo Testamento dá muita ênfase aos dois temas ligados aos direitos do crente. O primeiro é a liberdade em Cristo e o segundo é o testemunho digno que se espera do crente. Muitos dos primeiros convertidos vieram do judaísmo. Como judeus, estavam sujeitos às leis muito rígidas que regulavam o comportamento deles. Essa dupla ênfase tinha o propósito de convencê-los de que o crente não é livre para fazer o que lhe apraz, é livre para fazer o que agrada a Cristo. Respeito às convicções alheias. Primeiro título, Romanos 14. Ora, ao que é fraco na fé, acolhei-o Romanos 14, 1 a 3. Ora, ao que é fraco na fé, acolhei-o, mas não para não condenar-lhe os escrúpulos. Um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come só legumes. 3. Quem come não despreze a quem não come, e quem não come não julgue a quem come, pois Deus o acolheu. Cada um de nós tem as suas convicções, mas nem sempre se lembra de que os outros podem ter convicções diferentes. Isto às vezes acontece por haver diferentes estágios de maturidade cristã. A fraqueza dos crentes fracos de Roma consistia em não possuírem uma fé firme e uma consciência bem formada nas coisas do cristianismo. O crente bem orientado, o forte, não é egoísta. Seu altruísmo leva-o à condição de sacrificar-se para não causar escândalo, aquele que ainda se encontra nos rudimentos da fé. Paulo concitou os irmãos de Roma a que não permitissem que tais problemas de importância secundária acabassem por envolvê-los em discussões em que se destruiriam mutuamente. O irmão forte não devia
O irmão forte não devia ostentar superioridade diante do irmão fraco pelo seu escrúpulo, nem devia o irmão fraco julgar o outro irmão. Jesus é o supremo exemplo porque sempre considerou as necessidades dos outros. Tendo o seu exemplo diante de nós, ajudemos aos que são fracos na fé, aos que têm problemas de consciência e aos que lutam contra as duras tentações. Estendamos a mão a quantos precisarem do nosso auxílio. Um crente não pode alvorar-se em juízo de seu irmão, pois Deus o acolheu. Seu irmão pertence a Deus e deve ser incentivado a servir ao Senhor, conforme a sua consciência determina. Agora vem outro título, A Soberania de Cristo na Vida do Crente, dentro dessa mesma lição. Romanos 14. Vamos ler. Versículos 4, 5 e 6. Não sei se tem mais aqui atrás, tem 7 e 8. Romanos 14, de 4 a 8. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próximo, para seu próprio Senhor, ele está de pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é o Senhor para o firmar. 5. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua própria mente. 6. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. 7. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Pois, se vivemos para o Senhor, vivemos; se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Muitos de nós têm a tendência de julgar os outros. Por vezes olham as faltas e os erros alheios para desculpar as suas próprias fraquezas. Paulo ensinou que a atitude cristã. Paulo ensinou que é outra a atitude cristã. No português, se não for bem explicado, Paulo ensinou que é outra a atitude cristã. Ninguém deve ser obstáculo ao desenvolvimento espiritual do próximo. O testemunho da nossa influência é mais importante do que aquilo que nós consideramos como nossos direitos. Jesus ensinou que os interesses do reino de Deus têm precedência a tudo. Mateus 6,33. Nosso conceito do reino de Deus deve sobrepor-se às diferenças de opinião. Todo crente esclarecido deve usar a sua influência para encorajar e fortalecer a fé do irmão fraco. Paulo enfatiza que o importante para o crente está em fazer tudo como se estivesse fazendo por Cristo e para Cristo. O mestre tem direito de exercer o controle e o predomínio da vida cristã. Chegará o dia em que todos nós lhe prestaremos contas. Somos responsáveis diante dele por tudo o que fizermos ou deixarmos de fazer, quer vivamos ou morramos. Vivemos para Cristo quando conscientemente superamos as coisas de importância elementar e procuramos realizar sua vontade, tanto nas grandes decisões quanto nas coisas rotineiras da vida diária. Vivendo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Não nos torneis causa de tropeço, nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja de Deus. Assim como também eu em tudo procuro agradar a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas a de muitos, para que sejam salvos. A glória de Deus deve ser o objeto supremo do viver do crente. Jesus ensinou que a nossa luz deverá resplandecer diante dos homens, para que pelas nossas obras glorifiquemos a nosso Pai, que está nos céus. Mateus 5,16. Tanto quanto estiver em nós, não podemos prejudicar a vida religiosa de ninguém com um testemunho negativo.
seja em relação ao mundo incrédulo representado por judeus e gregos, seja em relação à Igreja de Deus. Verso 32. O crente terá cuidado para não ser causa de tropeço. Terá de viver de tal modo que todos se agradem do seu exemplo. Se o desejo do seu coração é que sejam salvos, aqueles a quem ele mesmo apresenta a mensagem de Cristo. A mensagem de Cristo. Esta é a santa ambição de quem procura viver para a glória de Deus. Minha ambição é fazer a vontade de Deus. A nossa santa ambição, né, como ele está dizendo aqui. A verdade em ação. A tolerância cristã. Agora, a verdade em ação, né? O título é A Tolerância Cristã, tá certo? Agora vai vir os itens. Tolerância que acolhe os fracos. Ao que é fraco na fé, acolhei-o. Romanos 14:1. Aquele que se considera forte mostra a sua força na simpatia, que deve demonstrar aquele que é considerado fraco. Se Deus acolheu, como poderá alguém na igreja deixar de fazê-lo? 2. Tolerância que supera as divergências. Havia um versículo bíblico, né? Um crê que de tudo se pode comer e outro, reticências, come só legumes. Romanos 14:2. Aí agora vai explicando. Crentes esclarecidos compreendem que a salvação do homem não depende daquilo que coma ou deixe de comer, mas da fé em Jesus Cristo como Salvador. 3. Tolerância que foge ao juízo. Quem não come, não julgue a quem come. Romanos 14:3. Um crente, por conhecer melhor os seus deveres, não deve colocar-se em posição mais elevada a seus próprios olhos e condenar os demais. Só a Deus pertence o juízo. 4. Tolerância que exige convicção. Cada um esteja inteiramente convicto por sua própria mente. Romanos 14:5. Não devemos impor aos irmãos o nosso modo de pensar a respeito dos pontos de vista. Cada um deve orientar-se pela sua própria vida, pela sua própria convicção, e não por opinião alheia. 5. Tolerância por reconhecer a soberania de Deus. Aí o versículo diz assim: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Romanos 14:8. Cada um deve viver de modo que agrade a Deus, sem se preocupar tanto com a vida dos irmãos. Se preocupe com a sua, cada um, eu mesmo, porque eu me preocupo muito com a minha, entendeu? Para a gente se crescer na fé, claro, também exercer os dons por causa disso, entendeu? Por isso tem que ser amadurecido, tem que evitar escândalos e dar um bom testemunho diante de Deus e dos homens, né? Tolerância por glorificar a Deus aqui. Fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. A finalidade da vida do crente é honrar a Deus e não fazer que ela pareça espiritual apenas, para impressionar os homens. 7. Tolerância que evita o escândalo. Não vos torneis causa de tropeço. 1 Coríntios 10:32. Por pertencermos a Cristo, às vezes nos sacrificamos pelo bem-estar alheio. É preferível ceder, se isto vai evitar que alguém peque pelo nosso exemplo. Tolerância que evita o escândalo. Não vos torneis causa de tropeço. 1 Coríntios 10:32. Veja só, vou ler de novo. Por pertencermos a Cristo, às vezes nos sacrificamos pelo bem-estar alheio. É preferível ceder, se isto vai evitar que alguém peque pelo nosso exemplo. O que pode promover inveja ao outro, né? Aí é melhor se resguardar para não provocar o outro, fazendo com que o outro peque, né? Fazendo com que o outro peque. Aí existe um momento certo em cada. Aí o 8 agora, tolerância cujo alvo é a salvação. Procura agradar a todos, para que sejam salvos. 1 Coríntios 10:33. O crente é responsável pela salvação do seu próximo. Suas atitudes são parte do seu testemunho.
e servem para orientar as almas nos caminhos de Deus. Temos visto pregadores falando nas ruas, né? E vem alguém a mandado do cão, né? Vem para poder. Cão, eu me refiro ao capeta, né? Não é o cão animalzinho não, viu gente? Eu falo isso aqui por causa das traduções que eu boto em outras lives. Aí o pregador é surpreendido por essas pessoas, né? Usadas pelo inimigo. Aí nesse momento pode ver que o Espírito Santo atua naquele momento e o crente que está pregando o evangelho não se escandaliza, não, né? Ele não revida tem que revidar com sabedoria, claro, com a palavra de Deus, né? Eu digo assim, se for por violência física, né? O pessoal crente cristão, nós não fazemos isso, não podemos fazer isso. E tanto que está em grande público, né? Então, o testemunho e não se escandalizar. Se você sentir alguma coisa, querer se escandalizar, saiba que o inimigo ele vem como um leão, mas ele não é o leão. Foi até um pregador que falou isso, eu fiquei com a minha mente até hoje. O leão é Jesus. O inimigo ele é um gato escaldado com medo da água fria. Ok? Então você não precisa medo, porque o leão da tribo de Judá é muito mais forte. O leão é Jesus Cristo. Ok? Que Deus te abençoe, te guarde, livre todo mundo.